Meus pais chamaram de apenas um encontro quando eu não fui convidado para a festa de aniversário da minha irmã. Mesmo assim, apareci. Minha irmã achou que eu não tinha visto o filho dela esconder algo estranho na minha mochila. Eu conferi e fiquei paralisado. Então, silenciosamente, coloquei de volta no bolso da jaqueta dela. 30 minutos depois, a polícia apareceu. Meu nome é Nathan. Tenho 28 anos. Filho mais velho, solucionador de problemas oficial, motorista designado, você vai entender depois. Na história da nossa família, minha irmã mais nova, Ava, sempre foi o capítulo de ouro. Eu sou a linha que se pula. Fui eu que consertei o caminhão do meu pai aos 17 porque ele não queria pagar o mecânico. Fiquei acordado com minha mãe depois dos turnos dela à noite porque ninguém mais preparava café, certo? Fui eu que aprendi a falar com funcionários de banco, proprietários e diretores de escola antes de poder beber legalmente. Paguei minha própria mensalidade trabalhando em vários turnos. E sei o preço exato de um galão de leite em 3 lojas diferentes a 1 quilômetro do meu apartamento. Ava brilha. Ela tem o tempo perfeito. Quando eu tirei 3,8 na faculdade, ela encontrou uma maneira de mencionar seus novos seguidores. Quando consegui meu primeiro emprego em tempo integral, ela postou uma foto de um ring light, e minha mãe comentou, tão orgulhosa do talento desta família. Adivinha quem levou os corações? Não fico ressentido. É o que disse a mim mesmo por anos. Sou prático. Algumas pessoas são boas nas entradas. Outras, na limpeza. Eu aprendi a carregar uma vassoura. Sábado de manhã, 2 semanas atrás, minha mãe me ligou enquanto eu estava na lavanderia. Querido, só para avisar. Vamos fazer um pequeno encontro hoje à noite. Nada demais. Um encontro, só família. Onde? Perguntei. No Gables. Eles nos deram o pátio dos fundos. O Gables é aquele lugar bonito na Maple, com luzinhas e mocktails de $14. Quem é nós? Perguntei. Você sabe, todo mundo. Todo mundo menos eu. Ela suspirou. Ava não queria pressão. A gente se vê no domingo. Pressão, no caso, significava que eu sou intenso com coisas de dinheiro. Coisas de dinheiro significa que eu pergunto quem vai pagar antes de pedir os aperitivos. Significa que não divido a conta igualmente quando alguém decide experimentar ostras e 3 coquetéis. Significa que levo um envelope para presentes em dinheiro e anoto os valores para que não se percam. Não sou intenso. Só contei dinheiro demais sumindo nesta família. Então, naquela noite, quando vi o marido de Ava postar uma história do não tão animado aniversário com um enorme balão de 10 anos ao fundo, coloquei uma jaqueta e dirigi até lá. Não para causar cena, só queria entregar o cartão que já tinha escrito, $100 em dinheiro e um bilhete. Que sua próxima década seja tranquila. Pensei em deixar com a anfitriã, como um adulto normal e sem graça. O pátio estava cheio de velas, uma mesa longa, copos tilintando e um bolo com mais um escrito em dourado. Um encontro, certo? Fiquei perto da cerca. Não fui convidado. Sei como me manter pequeno. Ava me viu. O sorriso dela congelou por meio segundo, tempo suficiente para registrar. Depois, acenou como se eu fosse o carteiro. Nathan está aqui. Alguns olhares se voltaram. Papai levantou o queixo. Mamãe abriu a boca, seja bonzinho. Aproximei-me com o cartão na mão. Parabéns. Ava me abraçou. Perfume e champanhe. Disse à minha mãe que não era nada demais. Ela falou alto demais, como sempre exagera. Não respondi. Coloquei o cartão ao lado da bolsa dela, em uma cadeira lateral. O filho dela, meu sobrinho Léo, apareceu perto das sobremesas com aquele olhar culpado e curioso que as crianças têm antes de experimentar algo novo. Ei, campeão, disse suavemente. Ele olhou para Ava, depois para mim, depois para minha mochila no chão, ao lado da cadeira. Minha bolsa de trabalho, zíper meio aberto, porque eu tinha tirado a carteira antes. Ele se aproximou, rápido demais, desajeitado, como se tivesse ensaiado em uma almofada. Deslizou algo escuro e pequeno no bolso frontal da minha mochila. Pesquei. Léo.
Ele se encolheu, engoliu em seco. Mamãe disse que eu podia. Olha seus adesivos, falou. Eu não tinha adesivos. Esperei 2 tempos. Ele se afastou correndo, ombros tensos, direto para Ava. Ela não olhou para ele. Não precisava. Levantou a taça de champanhe, rindo de algo que o marido disse, e tocou o bolso da jaqueta como se checasse as chaves. Minha garganta secou. Agachei-me, abri o bolso que ele usará, e meus dedos tocaram algo envolto em papel. Desenrolei apenas o suficiente para ver a borda de um saquinho de veludo de joias de viagem e um flash de diamantes agrupados, pesado, com uma etiqueta dentro dizendo algo como, segurado. Devolver para, e eu congelei. O novo colar de aniversário da Ava, aquele que a mamãe tinha ficado se gabando a semana toda. Um reset personalizado, tão elegante. Senti uma onda de calor. Meu primeiro instinto não foi raiva. Foi logística, câmeras. Quem tinha linha de visão? Se eu denunciasse agora, quem acreditaria? Se eu saísse, como pareceria? Meu coração batia acelerado, mas minhas mãos estavam calmas. Tirei o saquinho, cobri com a palma da mão e, em um movimento suave, coloquei-o no bolso interno do blazer branco da Ava, pendurado no braço da cadeira. Depois, fechei o zíper da minha mochila. Peguei o saquinho. Sorri para Léo quando ele espiou por trás da mesa de sobremesas. Não disse nada. 30 minutos depois, 2 policiais entraram pelo portão do pátio. A música parou. Era possível sentir o ar se rearranjando. Se você está lendo isso e pensando, isso é forçado. Quem incrimina o próprio irmão no jantar de aniversário? Preciso que saiba, isso não foi o passo 1. Isso foi o passo 47. Aprendi cedo que meu papel em casa era fazer as coisas desaparecerem. Contas, bagunças, constrangimentos. Aos 15 anos, negociei o pacote de TV a cabo dos meus pais, reduzindo $40 por mês, ameaçando cancelar. Mamãe chamou de charme. Aos 17, refinanciei o empréstimo do caminhão do meu pai depois que li a correspondência dele por acaso e vi uma taxa de juros de 19,9%. Ele chamou de intromissão. Aos 19, paguei os $312 da multa de estacionamento da Ava, porque ela não tinha dinheiro e estava a 5 minutos de um colapso total. Ela me chamou de herói na frente das amigas e de dramático pelas minhas costas quando pedi de volta 2 semanas depois. Sempre eram pequenas quantias. $60 aqui, 140 ali. Pode colocar no seu cartão? O meu está no limite. Meu salário cai na sexta. Mantinha uma nota no celular intitulada US. Tinha nomes, datas, valores. Também tinha muitas interrogações nos lugares em que eu parei de acreditar no meu próprio sistema. Ava e eu não éramos próximos quando crescemos. Ela fazia parte do time de torcida. Eu fazia turnos de meio período na faculdade comunitária. Papai amava que ela levasse energia para um ambiente. Mamãe amava que ela se parecesse com ela. Eu me parecia com meu avô, quieto e com ombros quadrados. E eu trazia planilhas. Quando Ava se casou, fui o único irmão no banco não oficial. No chá de panela, cobri as cadeiras extras. O DJ esqueceu o depósito. Eu enviei $250 pelo Venmo por baixo da mesa, porque silêncio não podia acontecer. Uma semana depois do casamento, mamãe devolveu um suporte de bolo e esqueceu que o depósito estava no meu cartão. Era só $75. Você sempre é tão meticuloso, disse ela quando perguntei. 1 ano depois, Ava e o marido, Aaron, compraram uma casa geminada. É um exagero, admitiu ela, mas nos aprovaram. Sempre eles, você sabe como é aluguel. Eu sabia. Também sabia como era uma taxa promocional. A hipoteca deles disparou exatamente quando a inflação subiu. Supermercado dobrou. Gasolina disparou. Essas não eram grandes coisas. Cartões, sim, tornaram-se grandes coisas. Aaron é um cara competente, com gosto caro para equipamentos e alta tolerância ao compre agora, pague depois. Mais tarde, Nathan. Eu observava os números, e eles não pescavam. Só continuavam somando linhas. No verão antes do aniversário, comecei a ouvir mais sobre surpresas e desejos.
Ava piscava durante as chamadas com a mamãe. Ele não faz ideia. Vai ser tão especial. Não perguntei o que especial significava. Apenas mordi a isca. Eles balançavam. Adoraríamos se você pudesse cuidar da caixa de dinheiro na festa. Você é bom nisso. Eu? Há uma festa? Mãe, não é festa, querido. Um encontro? Tranquilo. Sem pressão. 2 semanas antes, papai me ligou da varanda. Eu podia ouvir o rangido do balanço. Nate, você conhece sua irmã. Ela quer tudo bonito. Bonito custa dinheiro. Uma pausa. Bem, seu primo mandou $50 para o presente do grupo. Pensamos que talvez você pudesse cobrir a diferença só para o colar. A gente acerta depois. Quanto falta? Não muito. Quanto? Algumas centenas. Quantas centenas? Não seja difícil, ele resmungou, assumindo aquele tom que encerra conversas. Não é sobre dinheiro na nossa família. Não é sobre dinheiro significa que é exatamente sobre dinheiro. E eles querem que você pare de perceber. Não disse sim. Não disse não. Disse? Me mande o valor por mensagem. Ele não mandou. 3 dias depois, mamãe mandou uma selfie piscando de dentro de uma joalheria. Conseguimos. Abaixo, um recibo aparecendo, $3.899 antes dos impostos. Ampliei a foto. Pago com cartão. Os 4 últimos dígitos não eram dela. Eram familiares. Meus. Fiquei olhando tempo suficiente para meu café esfriar. Verifiquei meu e-mail. Um alerta de fraude havia chegado 30 minutos antes. Foi você? Cliquei para descobrir. O banco bloqueou o cartão e estornou a cobrança. 10 minutos depois, mamãe ligou. Por que seu cartão está agindo estranho? Porque alguém o usou sem permissão. Não seja dramático, disse ela. É para a família. É roubo. Cuidado com o tom. Eles desbloquearam tentando o cartão do Aaron. A compra passou com um plano de pagamento. Só fiquei sabendo porque meu pai reclamou comigo depois. Eles te enganaram com essas parcelas. Não faça parcelas, ele disse. Não faça parcelas, eu respondi. Bem, não teríamos feito se alguém não tivesse feito tanto drama. Clique. Depois disso, Ava parou de responder minhas mensagens. Tudo bem. Então veio o convite. Não era o encontro do qual eu tinha sido excluído por fazer perguntas como: quem vai pagar, e vocês calcularam a gorjeta? Enquanto isso, mamãe ficava insinuando: você vai ter seu momento com ela no domingo. Leve seu talão de cheques. Brincadeira. Ou não. Então, quando cheguei ao Gabris, eu não estava entrando em uma surpresa. Estava entrando em um padrão que dava para ver do espaço. No instante em que vi a mão de Léo deslizar para dentro da minha mochila, a matemática se fez sozinha. Se o colar desaparecesse e o irmão difícil estivesse lá, não convidado, com uma bolsa, história fácil, linhas limpas. E aqui está a parte que ainda faz meu estômago revirar: a pessoa que eu mais amava nessa equação era a criança. Léo é um bom garoto. Ele gosta de Lego e de contar as moedas na minha porta-luvas. Ele também quer fazer a mãe feliz. Se você quer que uma criança faça algo errado, não chama de errado. Chama de ajudar? Eu não sabia quem chamou a polícia. O gerente, a denúncia anônima que mamãe fingiria não saber depois. Não importa. 2 policiais entraram e a mesa passou de festa para a cena de crime. Boa noite, disse o mais alto. Recebemos uma ligação sobre um item desaparecido. Ava pressionou um guardanapo contra a boca, como se estivesse se estudando. Meu colar, disse, com a voz trêmula naquele jeito cuidadoso e ensaiado. Estava nesta cadeira. Meu irmão, ele passou aqui e eu não sei. Ele está sob muito estresse. Nathan, eu disse, mantendo a voz firme. Meu nome é Nathan. Os olhos do policial se moveram de Ava para mim, depois para minha mochila no ombro. Senhor, podemos fazer algumas perguntas? Claro.
Coloquei a bolsa sobre a mesa e dei um passo para trás. Quer olhar dentro primeiro ou conversar primeiro? Calma. Calma te dá espaço. Pânico dá roteiro para os outros. Ava enxugou os olhos. Não queremos transformar isso em algo sério. É família. Aaron se levantou, gesticulando muito. Provavelmente é um mal-entendido, disse-lhe para os policiais, depois para mim. Certo, cara? Olhei para Léo. Ele estava branco como a cobertura do bolo. Aqui está o que eu gostaria, disse. Por favor, revistem minha bolsa completamente, e então pedi para ver os bolsos internos do blazer da minha irmã. Lado esquerdo. A mesa ficou muito, muito parada. Mamãe piscou como um gato em um raio de sol. O maxilar do meu pai se apertou. O policial lançou um olhar para o parceiro. Começamos pela bolsa. Abriram todos os compartimentos. Primeiro o bolso frontal, depois o principal, depois o pequeno zíper. Eu sempre esqueço o que tem lá dentro: canetas, carregador, um caderno de trabalho, 2 barrinhas de cereal, recibos, o cartão de aniversário que eu já tinha colocado na cadeira lateral. Nada de saquinho de veludo, nada de papel, nenhum brilho de diamante. O policial assentiu uma vez. Certo, confiram o blazer, eu disse, mantendo o tom firme. Bolso interno. Ava riu alto demais. Isso é ridículo. Por quê, senhora? O policial disse que seria mais rápido se apenas conferíssemos. Ela congelou, depois levantou a jaqueta da cadeira. As mãos tremiam de um jeito que não parecia atuação. Ela apalpa os bolsos externos e, relutante, virou a lapela e enfiou a mão no bolso interno. O guardanapo caiu de seus dedos. O saquinho de veludo deslizou para fora, tocando suavemente a mesa. A etiqueta apareceu. Os diamantes brilharam como o ponto de exclamação mais caro do mundo. Ninguém falou nada por 5 segundos inteiros. Talheres tilintavam ao longe. Em algum lugar da rua, uma sirene se misturou à noite e depois sumiu. Coloquei meu cartão junto com o presente, disse baixinho. Não toquei no colar. Vim para dar parabéns e ir embora. Mamãe se recuperou primeiro. Que alívio, disse, rindo daquele jeito de quem ri quando o anfitrião tropeça, mas não cai. Hã? Deve ter sido um engano. O policial anotou tudo mesmo assim. Senhora, a senhora registrou um roubo. O rosto de Ava se contorceu. Ela não era boa em ficar em silêncio. Achei que perderia o controle. Entrei em pânico. Você pediu para seu filho colocar na minha bolsa? Perguntei, sem elevar a voz. Léo procurou a mãe com o olhar. Um momento pequeno, que jamais esquecerei. Seus dedos beliscaram a borda da toalha de mesa e ele sussurrou: Mamãe me pediu para ajudar. Aaron praguejou baixo. Papai disse: Cuidado. Mamãe sibilou: Não façam disso maior do que é. O policial mais alto pigarreou. Estamos satisfeitos de que o item foi localizado. Registraremos que não houve roubo. Entretanto, quero deixar claro para todos aqui: envolver uma criança e esconder um objeto é sério. Talvez queiram conversar sobre isso. Eles saíram. O ar do pátio voltou ao tilintar de copos e sussurros, mas nenhum desses ruídos nos pertencia. Fomos um derramamento que ninguém quis limpar. As bochechas de Ava estavam manchadas. Ela tentou sorrir, falhou e optou pela indignação. Você me fez parecer louca, disse, se virando para mim. Aparecer sem ser convidado, causar uma cena. Eu não causei uma cena, respondi. Eu a evitei. Aaron esfregou a testa. Ava, qual era o plano aqui? Ela olhou por cima dele, para mim, como se eu estivesse sendo rude por simplesmente existir. Você não foi convidado porque sempre estraga as coisas com suas planilhas. Eu não queria você contando envelopes ao lado do meu bolo. Ela lançou um olhar para a mamãe e depois baixou a voz. Só precisávamos do dinheiro do presente hoje à noite. E você é sempre tão pão duro, Nathan. Eu sabia que você traria dinheiro. Pensei que, se o colar se perdesse, poderíamos, não sei. Ela balançou a cabeça como se a palavra que precisava dizer nunca chegasse. Esqueça.
A polícia chegou. Eu disse que já estávamos além de esqueça. Mamãe se firmou. Querido, você sabe que sua irmã está sob estresse. A hipoteca. Aí está. Eu disse, o quê? A parte em que não é sobre dinheiro, e depois é muito sobre dinheiro. Coloquei as duas mãos abertas sobre a mesa. Podia sentir meu pulso nas palmas. Você comprou um colar de $3.899 que não podia pagar em parcelas, e amenizar com dinheiro, e se isso não bastasse, usaria uma confusão para me pressionar. Papai se levantou. Cuidado com o tom. Disse eu. Estou observando com muito cuidado porque esta é a última vez que uso isso aqui sem limites. Ava cruzou os braços. E daí? Quer um pedido de desculpas? Não. Olhei para Léo. Ele me olhou como se tivesse engolido gelo. Quero que saibam que terminei de desempenhar esse papel, mamãe bufou. Que papel? O de pagar pelos erros de todo mundo e depois ser chamada de dramático por notar? O de ser excluído de um encontro e depois convidado para fornecer fundos adicionais? O de uma criança ser enviada para colocar um colar na minha bolsa? Nathan advertiu papai, a família se mantém unida. Isso não é vingança, disse eu, e minha voz me surpreendeu pela calma. É sobre encerrar um ciclo. Deixei meu cartão na mesa com os $100 dentro e caminhei até o estacionamento. Sem bater a porta dramaticamente, sem discurso. O ar da noite cheirava a alecrim do paisagismo. Dirigi para casa com o celular vibrando no banco do passageiro. Mamãe, depois papai, depois número desconhecido, depois Aaron. Eu não respondi. Virei o telefone com a tela para baixo e observei as luzes vermelhas à minha frente crescerem e diminuírem. Quando subi minhas escadas, havia 19 chamadas perdidas e 22 novas mensagens. Mamãe começou com a culpa: você envergonhou sua irmã na noite dela. Depois veio a raiva: como ousa me acusar de roubo? Em seguida, logística: pode consertar o app do banco amanhã? Não conecta. Depois, uma foto de Léo dormindo no carro. Uma última tentativa de misericórdia. Coloquei o telefone em uma gaveta e fiz macarrão. Na manhã seguinte, chegaram mais mensagens. Um grupo que eu ainda não havia silenciado se acendeu com parentes. Tia Carla, o que aconteceu ontem à noite? Mãe, nada. Nathan exagerou. Tudo bem. Tia Carla, em particular, 3 minutos depois, me conte seu lado. Também vi vocês saírem com os policiais. Está tudo bem? Eu digitei e apaguei. Escrevi: estou bem. Fazendo uma pausa dos eventos familiares. Enviado. Simples. Papai ligou às 9h10. Atendi no quarto toque. Filho, disse ele, com a voz plana. Você cruzou a linha. Encontrei o colar no bolso do blazer da Ava. Sua irmã está sob pressão financeira. Eu também. Não é a mesma coisa. Não, eu disse, não é a mesma coisa. Sou seletivo sobre quem carrega esse peso. Silêncio. Sua mãe está chateada. Tenho certeza. E você não se importa? Me importa o suficiente para parar de despejar em um balde sem fundo. Ele desligou sem se despedir. Ao meio-dia, Aaron mandou mensagem: posso falar com você sozinho? Não para defender a noite anterior. Eu só não sabia que ela tinha pedido para o Léo fazer isso. Encontrei-o para um café porque precisava de uma conversa de controle. Ele estava péssimo. Camisa amassada, olhos semicerrados. Ela está se afogando, disse ele, mãos em volta de um copo de papel que nem bebeu. A hipoteca disparou. Os custos da creche são absurdos. E ela queria o colar porque todo o resto parecia perda. Eu deveria ter dito não. Não disse. A culpa é minha. Quanto vocês estão devendo por mês? Perguntei antes de conseguir me controlar. Reflexo. Ele fez uma cara: $600, depois dos mínimos, mas se quisermos amortizar os cartões. 600, esse número tem um gosto. Gosto de apenas ajudar por alguns meses. Gosto de a gente acerta depois.
Gosto de ficar mais tempo do que planejava porque precisava ser necessário. Não vou te emprestar dinheiro, disse. Não vou coassinar nada. Vou sentar com você e fazer uma planilha. Vou te ajudar a ligar para as administradoras de cartão e pedir promoções de juros. Vou achar um consultor de crédito que não seja golpe. Vou cuidar do Léo 2 sábados para você poder fazer hora extra, mas terminei de ser o item invisível da planilha. Ele assentiu uma vez. O alívio no rosto dele me disse que sabia, esse era o único tipo de ajuda que não nos corroeria. Ok, disse. Aceito isso. Notícias se espalham, e famílias como a nossa mais rápido que fatos reais. No jantar, a narrativa já havia evoluído. Nathan invadiu a festa, acusou Ava de roubo, ameaçou chamar o conselho tutelar. Eu não tinha feito nada disso. Mas é mais fácil se irritar com uma frase do que com um sistema. Digitei uma mensagem no grupo da família e depois apaguei. Digitei de novo, mais curta, vou me afastar por um tempo. Sem empréstimos, sem usar meus cartões, sem visita surpresa. Se precisarem de mim, enviem tudo em uma única mensagem. Respondo em 24 a 48 horas. Amo o Léo. Desejo o bem de vocês. Enviei e desliguei as notificações. 10 minutos depois, mamãe ligou 6 vezes seguidas. A 7ª chamada veio como restrita. Não atendi. A semana seguinte foi ao mesmo tempo barulhenta e silenciosa. Barulhenta, meu telefone acendendo com acusações, acordos e esclarecimentos. Silenciosa, meu apartamento finalmente soando como um lugar onde eu moro, em vez de um lugar onde me recupero. Comprei uma chaleira nova porque a minha chiarava. Consertei a dobradiça solta do armário que eu vinha ignorando. Dormi sem que meu estômago fizesse contas às 2 da manhã numa quarta-feira. Um print de um primo. Status de Ava no Facebook. Um longo post sobre traição devastadora e pessoas que valorizam dinheiro acima do amor. Os comentários eram exatamente o que se espera. Fique firme, garota. Família pode ser o pior. Uma pessoa escreveu, mas por que chamar a polícia? E o assunto morreu por 5 horas. Na quinta-feira, mamãe tentou nostalgia. Mandou uma foto antiga minha segurando a pequena Ava. Você sempre a protegeu, escreveu. Não pare agora. Fiquei olhando para aquela versão pixelada dos meus braços de adolescente e senti uma onda de ternura por aquela criança. Ele não sabia o preço da proteção. Respondi, não vou protegê-la das consequências à custa da minha sanidade. Na sexta noite, recebi uma mensagem de um número que não estava salvo. Léo, mamãe disse que fiz algo errado. Você está bravo comigo? Meu peito doeu de um jeito muito específico. Eu não estou bravo com você. Você estava tentando ajudar sua mãe. Léo, eu estraguei sua festa? Não era minha festa. Estou bem. Quer vir neste fim de semana montar o carro de Lego? Uma pausa. Léo, posso ir? Pergunte ao seu pai. Só vou te buscar se ele disser sim. Aaron ligou 10 minutos depois. Ela não está animada, mas estou disponível seus 2 sábados. Ele forçou uma risada que não era engraçada. Domingo ao meio-dia, montamos o carro de Lego no chão da minha sala e comemos pizza. E eu não disse uma única frase adulta sobre culpa ou limites. Ele tem 8 anos. Sabe quando o ar está errado. Não precisa de substantivos para isso. No segundo fim de semana, meu número de chamadas perdidas chegou a 41. Mamãe escalou para os parentes. Tia Carla mandou mensagem. Ela está contando para todo mundo que você bloqueou a conta bancária dela. Eu não tinha feito isso. Respondi com uma linha, isso não é verdade. No domingo, Aaron e eu nos sentamos com as contas espalhadas pela minha mesa de centro. Ligamos para 2 cartões de crédito. Elaboramos um orçamento que não fosse punição. Listamos as assinaturas que se renovam automaticamente quando você não está olhando, 3 serviços de streaming, um editor de fotos premium, um app de meditação que ninguém usa. Encontramos $210 em cancelamentos. Aaron configurou o telefone dele para pedir permissão antes de comprar 4 apps na loja. Escrevemos uma lista intitulada Dinheiro que Ava toca só com os olhos.
Ele riu e depois olhou culpado. Levantei a mão. Isto é esporte em equipe. De volta ao grupo da família, papai finalmente enviou uma mensagem que parecia dele, e não do coro. Sua mãe exagerou. Ela sabe que isso não foi um pedido de desculpas. Foi apenas o esboço de um. Eu não escrevi obrigado. Não escrevi nada. Às vezes, a coisa mais saudável que você pode fazer é não alimentar uma frase. Na segunda de manhã, meu portal de RH piscou. Cliquei antes de pensar. Nosso bônus anual havia sido depositado. Depois dos impostos, eram $2.346. Fechei a aba. Não contei a ninguém. Não escrevi ganho inesperado no quadro branco nem criei um caso de benevolência. Paguei minha própria conta do dentista, agendei e me senti um verdadeiro mágico. Naquela noite, mamãe enviou mais uma mensagem: venha jantar domingo. Só nós. Vamos conversar. Fiquei olhando por um tempo. Digitei: vou te encontrar para um café de 1 hora em um local público durante o dia. Traga nenhuma conta. Enviado. Ela respondeu imediatamente: você é ridículo. Não respondi. Nos encontramos no Daily Café, domingo às 10 horas. Terreno neutro. Plantas demais. Mamãe vestia seu cardigan de não estou bravo. Papai veio também. Peguei um café preto. Eles pediram drinks elaborados. Mamãe começou: sinto muito que seus sentimentos tenham sido feridos. Tente de novo, disse eu. Ela exalou: sinto muito por ter usado seu cartão sem pedir. Sinto muito por ter dito ao Léo para ajudar. Sinto muito por ter chamado a polícia. Você chamou? Perguntei. Achei que te assustaria, disse ela. Para fazer você pagar, para fazer você se importar. Papai pigarreou. Não esperamos que você conserte tudo que fazemos, disse eu. Aqui está o que muda. Deslizei uma única página para eles. Não um contrato, apenas linhas. Sem empréstimos. Presentes serão pequenos e nomeados como tal. Sem acesso aos meus cartões. Não, só uma vez. Sem emboscadas. Perguntar em uma única mensagem antes. A criança é fora de limites. Se for usada de novo, eu denuncio. Cheques separados. Quem pede, paga. Minha presença não é moeda. Mamãe se indignou. Uma lista. Sim. Segui a sua por uma década e era invisível. Ela ficou em silêncio. Papai leu como um manual que precisaria anos atrás. Um pequeno aceno. E o que ganhamos com isso? Perguntou mamãe. Um filho que aparece sem ressentimento. Um tio que brinca de Lego sem fazer cálculos de planilha. Um futuro onde eu não desapareço. Os olhos dela se encheram. Você faria isso? Quase fiz. Ela dobrou a página e a guardou na bolsa. Sem promessas, apenas mantendo. Terminamos nosso café. Sem abraços, sem votos, 3 contas separadas. O silêncio de pessoas que entendem que um limite é uma porta. Use ou saia. Não se apoie nela. Na saída, meu telefone vibrou. Foto de Aaron, Léo sorrindo com o carro de Lego. Fizemos as rodas. Ri em vez de chorar. No estacionamento, mamãe ligou. Nathan. Eu me virei. Não vou pedir dinheiro. Bom. Vou te convidar para jantar no próximo mês. Discreto. Me mande mensagem. Eu aviso. Dirigindo para casa, minhas mãos estavam leves, não vazias. Minhas. Sem grandes reviravoltas. Sem desculpas grandiosas. Encerrar é pequeno. Decisões monótonas que você defende no pior dia. Meu nome é Nathan. Tenho 28 anos. Não estou mais no plano de fundo. Não é vingança. Não é perdão. São limites. Se alguém disser que não é sobre dinheiro, eu sorrirei, pedirei cheques separados e pagarei exatamente o meu.